Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta, para falar do Evangelho do Senhor, da Palavra de Deus que liberta mesmo. Quando nós atentamos para esta palavra, nós somos libertos daquilo que atentamos, né? Você tem que se sujeitar à Palavra de Deus e assim essa palavra vai te libertando, vai te lavando. Então, tanto te dá o entendimento do que é errado e do que é certo também, claro, para fazer o que é certo, como também te dá poder, te dá motivação, vigor espiritual para as decisões, para você agir conforme a vontade de Deus. Então precisamos buscar no Senhor, na sua palavra, a obediência à palavra, é que você vai se estruturando, espiritualmente falando. Você vai tendo defesa, se armando no mundo espiritual. Você vai tendo entendimento do mundo espiritual e você vai aprendendo a lutar. E você vai adquirindo armas, vigor, força, saúde espiritual e estratégia, habilidade para você lutar nesse mundo espiritual. Porque quando nós ignoramos isso, não queremos saber disso aí, você está perdido, irmão. Todo aquele que não busca entender essa situação. Porque todos nós dependemos disso aí. Não tem como vencer na vida, no final da vida você ter vida eterna, ter salvação, se não for dessa forma. E entendemos ainda que você e eu só podemos lutar de uma maneira, com Deus, o Espírito de Deus nas nossas vidas, né? Então é o Espírito que me convence, é o Espírito que me usa, o Espírito que me capacita, o Espírito que intercede por mim, né? Então esse Espírito Santo, ele vai nos orientar como fazer, o que é errado e o que é certo, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Não podemos tirar de nós mesmos a conclusão aí, achar que é assim, assado, cozido. O João Batista, quando ele pregava no deserto, ele disse exatamente isso, né? Está escrito em Mateus capítulo 3 e o versículo 9. Não presumais de vós mesmo, temos por pai Abraão, porque Deus pode fazer destas pedras filhos a Abraão. Traduzindo para nós, para agora, não presumais, não vá pensar de si mesmo, tirar de ti mesmo a ideia de que você é filho de Deus. Porque você pode ser trocado por uma pedra, no sentido de Deus coloca outro em teu lugar. Que é aquele que pensa que tem Deus sem ter, você tem que buscar no próprio Deus para saber se é Ele mesmo. E a Bíblia nos ensina isso aí. Mas sempre a gente está falando aqui de Romanos capítulo 12, o versículo 1, onde Paulo ele diz isso, pelo amor de Deus, para nós aprender a cultuar a Deus de maneira que agrade a Deus. Ou seja, de maneira que você se aproxime de Deus, que você produza, tenha produção, tenha aceitação. Como disse o próprio Deus a Caim, se tu fizer o bem, não te será aceito.
Mas se fizer o mal, o pecado está diante de ti, está às portas. E o teu desejo é para ele, mas tu terás domínio sobre ele, tu que sabe. Então, se eu fizer o bem, o que é bem, só tem em Deus. Não tem como você buscar bem, uma coisa que é boa, se não for no próprio Deus. Como Tiago diz na sua carta universal, nós vamos até falar aqui na carta de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, Pai do entendimento, da sabedoria, da luz que clareia, que mostra. É isso aí. Onde não há mudança e nem sombra de variação. Então desce de lá. Tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é honesto, né? Então nós buscamos no Senhor essa orientação e a gente vai brigando. Quando você diz que um crente é ruim, é sem vergonha, né? Você tem que ver se ele está fazendo porque quer, se ele está blasfemando de Deus, ele está prevaricando contra Deus, sabe aquilo que sabe o que é certo e faz errado? É isso aí. Se ele está fazendo assim, ou é porque ele não sabe mesmo. Porque eu não vou cobrar de uma pessoa, de uma criança, as mesmas coisas que eu cobro de um adulto. Eu não vou cobrar do médico, ele cobrar uma coisa que não pertence a médico. Então, eu tenho que cobrar do médico aquilo que ele é a responsabilidade dele, que ele estudou na medicina, ele tem por responsabilidade de saber, ele é responsável por isso, ele tem um dever de saber. O que eu quero dizer é que nós vamos aprendendo com o Senhor. Então, às vezes as pessoas falam bobagem, todo mundo fala bobagem, até contra Deus mesmo, uma coisa que não é contra no sentido de eu saber que isso é contra. Mas muitas vezes falamos ou fazemos, mas depois nos arrependemos, quando nós sabemos que é errado. Então, a luta do crente é essa. Você que quer Deus tem que lutar. Porque Jesus ele disse que nós temos que lutar até o fim. Aquele que lutar até o fim, ele concede que se sente no seu trono. Como ele venceu até o final e se sentou no trono do seu Pai. Então é uma guerra, uma luta. Então em guerra sempre a gente se fere, mas fere também os outros, né? Então veja que você está numa luta. Então o homem, nós todos devemos buscar na palavra de Deus esse entendimento, essa correção que me corrige, essa disciplina que me faz um discípulo de Jesus. Mas nós vamos sempre aprendendo. Mas quanto mais você se encaixa nisso, melhor discípulo você é. A mesma coisa de uma universidade ou de uma vida normal, que todo mundo deve aprender as coisas. Tem até, sempre a gente comenta quando uma pessoa já está em idade e faz as coisas de menino, a gente diz, poxa, é velho assim, já tem idade e não aprendeu isso aí, né? Então veja que a responsabilidade é essa, de você sempre melhorando o aprendizado, né? Você sempre fazer as coisas mais corretas, mais certas, porque você já tem uma vidona aí, né, de aprendizado. Então quanto mais você tem idade, mais um dever tem de saber das coisas. Então, do mesmo jeito, entenda que a palavra de Deus, você não pode medir dessa forma, de todo mundo ser santíssimo, igual.
Não, os crentes são desigual, como no natural é desigual também. O próprio Jesus diz que aquele que acreditar na palavra, receber no seu coração a palavra, terra boa, fértil, receber a palavra e produz fruto mesmo. Ele diz que um é 30, outro 60 e outro 100%. Então veja que o de 30 está bem longe do de 100. Aí tem 70% a menos, né? Então veja que é uma diferença grande. Nós não podemos medir dessa forma. É por isso que um pastor, né, comparado pastor com um pastor de ovelha mesmo, porque tem uma ovelha de um jeito teimosa, outro não, tudo até jeito. Então o pastor ele tem que ter esse discernimento, ele tem que ter esse dom de apacentar. Então é dado pelo próprio Deus, capacitado pelo próprio Espírito de Deus, para ele ter a paciência de dosar isso aí. Então as pessoas fora, que não tem conhecimento de Deus, ele vai medir tudo igual. Um crente erra, ele diz todo crente é sem vergonha. E muitos erram e não querem recorrer, ou seja, não buscam a cura, o curativo. Não buscam o pastor para orar por ele e ele ser perdoado. Se livrar daquela enfermidade do pecado. E outros recorrem rapidamente, às vezes diretamente a Deus e muitas vezes ao pastor. Porque tem pecado que só eu e Deus sei. E eu recorro ao próprio Deus diretamente. Tem pecado que ninguém vai saber, mas eu preciso confessar para alguém, vou com o pastor. Tem pecado que eu pequei contra pessoas e as pessoas sabem e eu preciso pedir perdão publicamente. Então tem esses detalhes aí. Mas ele está vivendo, é como que seja a vida natural. Quebrou a perna, corre para o hospital para emendar a perna. Está com febre, dor na barriga. Então é assim. Entenda que é uma nova criatura, é uma nova vida. Assim como se trata da vida natural, física, você precisa tratar da espiritual com mais zelo ainda. E dessa forma, medindo esse tamanho, esse tempo de crente, essa pessoa, como recebeu os dons, como acreditou, a fé dela é suficiente, como é que é isso aí? Tem toda essa dosagem aí. Então é necessário, irmão, que a gente entenda essas coisas, para você se colocar exatamente no seu lugar. Não adianta achar que é um aluno, um sabidão ou um discípulo, vamos falar logo diretamente, um discípulo sabidão, né? E você não saber de nada. Né? Você se coloca como um discípulo que quer sempre aprender. Né? Como diz o Senhor Jesus, para vir a Ele, aquele que está cansado e oprimido, que Ele alivia, mas tem que aprender dele que Ele é manso e humilde de coração. Então você tem que primeiro amansar. O que é amansar? Qual é o chicote? A repreensão que vai ter na nossa vida para nós nos submeter com essa mansidão e humildade. É a palavra. Você tem que se submeter à palavra. Nada de arrogância, nada de decisão própria, nada de estresse, de ansiedade e de avareza, de prepotência, de vaidade. Tudo tem que estar controlado pela palavra. Como eu disse, vou dizer novamente, você vai aprender a dosar isso. Você vai aprender a amansar.
Porque você não vai amansar de um dia para o outro. Então você vai amansando. Você vai vendo que quando você se submete à palavra, o resultado é bom. Então não é que produz logo isso, mas depois fica provado para você, você vai ter a certeza de que fez a coisa certa. Porque quando você obedece ao Senhor, sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, diz o apóstolo Pedro na sua carta. Então veja que eu tenho que me submeter. E isso, se você for ver no natural, se dá bem aquele que é humilde e é manso. Aquele que fala pouco, o próprio a própria palavra de Deus diz isso, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, se você responder alguma coisa de imediato, você pode se atrapalhar, pode estar errado. Então precisa meditar, parar, deixar passar a ira, para você responder com mais segurança. Mas essa mansidão que eu estou dizendo, essa temperança, esse domínio próprio, essa humildade, não significa, a gente sempre tem falado isso, não significa covardia, né? Porque muitas vezes uma pessoa pensa que mansidão e humildade é ser covarde. Pelo contrário, você precisa ser verdadeiro, positivo, ter ousadia, coragem para responder as coisas corretas. Quando você tem certeza, você não precisa esperar. Você já tem passado, tem experiência, então você sabe o que é certo, responda certo. Mas se existe dúvida, não responda na hora. Então, assim, todo esse trabalhar na nossa vida, que nós precisamos buscar na sua palavra, mas orando, vigiando, como disse o Senhor Jesus. Nós vamos ver isso aqui, mas nós vamos falar aqui Tiago, a carta universal do apóstolo Tiago, capítulo 5 e o versículo 13. Tiago, capítulo 5 e o versículo 13, que diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, se está alguém aflito, é orar ao Senhor. E tem que aprender isso aqui, esse caminho da oração. A oração, vai falar aqui, tem muito em seus efeitos, pode muito em seus efeitos. Mas nós temos que entender que uma oração, eu não vou dizer aqui para desanimar, pelo contrário, é para animar. Ela tem valor também. Deus, quem opera é Deus, Ele que sabe de todas as coisas. Mas é como que você tem que ser aprovado, irmão. Essa oração, ela pode valer se você for inocente, como eu acabei de falar, ser ignorante no assunto conforme Deus. Você está pedindo a Deus, mas não sabe nem como é esse Deus. Você não tem ideia do que está fazendo, né, dos erros que está cometendo. E Deus, por essa inocência, Ele opera.
Ele prova, isso aí você sabe que deve acontecer na sua vida. Todos que estão nos assistindo agora devem ter passado por momentos de clamar a Deus e ser atendido. Em coisas minúsculas, pequenas até, mas Deus resolve porque provando de que Ele está resolvendo as maiores. Porque se não for Deus nas nossas vidas, estou falando de toda a humanidade, se pelo diabo mesmo não existia uma pessoa, porque ele vem senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. João 10:10, né? Agora, se fosse pelo diabo, não existia ninguém. Porque primeiro que ele não cria nada. Ele não é criador. Nós somos criaturas de Deus. Como eu já disse, precisamos, necessitamos, é um dever de toda criatura de Deus, no sentido homem, ser uma nova criatura que se torna um filho de Deus. Na palavra, na obediência à palavra, você se faz um filho, que é uma nova criatura. Então são duas criaturas, uma física e uma espiritual. Então, e nós vamos lutar, né, por essa espiritual, até chegar ao fim dessa natural, carnal, e assim herdar a vida eterna com o Senhor. Então entenda aqui, você busca o alimento físico, carnal, para sobreviver. Isso tem que trabalhar pelo certo. Fazendo de forma diferente, tomando dos outros, você está errado. O certo, a Bíblia diz isso tudo e afirma. Você tem que trabalhar para o teu sustento, se virar para te sustentar fisicamente. Mas você vai envelhecendo e um dia você morre. Mas no sentido espiritual, você precisa se alimentar muito mais ainda. Por quê? Porque vai chegar o fim da vida física terrena e você entra na espiritual, na eternidade. Se você não fizer de forma correta, não fizer essa trilhagem, essa caminhada física na terra, de forma que você buscou no Senhor a tua vida, não é adorar a Deus, que o pessoal pensa que é Deus que é vaidoso e precisa ser adorado, não é isso não. É que a tua vida está lá. Você só escapa se buscar no Senhor a tua vida. Você ser uma nova criatura, como eu disse, você vai lutar trabalhando para alimentar a vida terrena, carnal, você vai lutar buscando em Deus para alimentar a tua vida espiritual. Então é um alimento, a palavra de Deus é o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse Jesus para o diabo, quando veio atentar ele. Então veja que você tem essa responsabilidade de alimentar esse lado espiritual em Deus de forma correta. Mas como é que eu vou saber como é que está correto? Que eu acabei de falar, não presumais de vós mesmo. Eu não posso tirar uma ideia de um homem ou de alguém ou de mim mesmo e dizer que eu estou certo, que eu estou me alimentando em Deus. Não, eu tenho que buscar na sua palavra. A palavra orienta, ela é o pão da vida, que abastece, alimenta, dá vigor, dá vida ao espírito e alma. Se você busca no outro canto, de forma natural, mas a gente vê aí os homens pregando a palavra de Deus, quem escreveu foi homem também, as pessoas dizem isso aí. Aí a gente vê, vai no culto, é um homem que está pregando lá, claro que é, mas a palavra não é dele. Se é dele, você vai saber, não está na Bíblia, você não dá ouvido.
Mas o que, se for bíblico, é de Deus. Quem escreveu foi homem, cheio do Espírito Santo. Assim como os macumbeiros se enchem do Satanás, dos demônios, para fazer macumba, o mal, os homens de Deus, quando eu digo, estou falando homem, estou falando o ser humano, se enche do Espírito de Deus para fazer o bem, para pregar a palavra, para se salvar e salvar os outros, ajudar os outros a se salvarem, quem quer. Então, é o pão da vida. E a oração, ela dá esse vigor, esclarece as coisas e traz poder. É como que seja, você come a palavra, essa palavra só vai ter os nutrientes se você orar. É claro que não tem nada na Bíblia que eu vou dizer aqui, eu nunca nem disse isso, mas assim, é como que seja, você come o pão, a palavra que leu, tudo aqui, e você bebe a água, que é orando. E tem que ter a vigilância. Porque senão não adianta. É como você trabalhar bem direitinho, trabalha o mês todinho, ou anos e anos, né, na tua vida natural, ganha um dinheiro, tudo, e faz os negócios errados. É isso aí. Na hora de fazer o negócio, você faz o negócio errado, jogou tudo fora, por falta de uma vigilância. Então, do mesmo jeito é aqui. Você precisa orar para que Deus dê o entendimento para você fazer as coisas. Então, quando Paulo diz que nós precisamos santificar o espírito, alma e corpo, então é exatamente nisso aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus. Então entenda. Na oração, você sendo grato ao Senhor, tem que fugir, tem que pedir em oração para que Deus opere, para que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida e frutificar. Porque o fruto do Espírito é a mudança em você. Fruto do Espírito é quando você muda, você conhece, pode conhecer a palavra, mas não mudar. Você pode ser um advogado, mas você agir de má fé, fazer as coisas erradas. Você sabe que é certo, mas faz errado. Você pode ser um motorista, sabe qual é a lei do trânsito, mas você só anda errado. Em alta velocidade, parando no lugar errado. Então não é a questão de conhecer, como disse, está escrito em João, 8,32, que é um versículo bem conhecido aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é a palavra. Me liberta de eu errar. Mas está dizendo, e conhecereis, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade. Então está dizendo, tu pode se libertar ou não. Eu conheço, mas não liberto. Então, a necessidade é de você vai descobrindo o mistério da palavra. O que significa isso? O que é plenamente conservados, irrepreensível? Para mim me aprontar, você também, para a vinda do Senhor, para nós ir com Ele.
É você morrer, pronto. Se o Jesus não veio ainda, mas no dia que vir você ressuscita com ele. Está escrito na palavra, eu preciso confiar nisso e saber que isso é real. Então vamos prosseguir aqui. Está aqui o versículo 13, Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? É uma pergunta. Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Com tudo que esteja ligado com o Senhor. Não é carimbó da vovó. Não, você tem que cantar hinos que falem do Senhor, que dê glória ao Senhor. Que seja bíblico as palavras, que venham glorificar o Senhor. Então ele diz aqui no versículo 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor. Então, o que significa? Uma oração de uma pessoa já aprovado. É claro que eu disse aí que a oração, ainda que seja uma pessoa que nem aceitou Jesus ouve. Muitas vezes pela inocência, muitas vezes para testemunho. É o Espírito Santo te convidando, não é querendo dizer com isso que você está aprovado por Deus. Não, você pediu a Deus, Deus fez. Aí pode servir para ti essa resposta de Deus só para a tua carne, carnalmente, e pode servir para a tua alma e espírito. Porque se eu pegar isso de Deus e eu aplicar só na minha vida, Jesus me ama, eu vou pro forró de novo, vou continuar fazendo as coisas erradas e não dando ouvido à palavra de Deus, eu peguei só para a minha carne, para a minha vida terrena. Você já recebeu. Então, aí quando uma pessoa, ele busca no Senhor, ele verdadeiramente aceita Jesus como Salvador, e Deus vai dando dons a ele vai crescendo espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo, nós devemos crescer até chegar à estatura completa de um varão em Cristo. Então você vai crescendo na palavra, você vai entendendo essa palavra, você vai obedecendo essa palavra. Você vê que um presbítero chama os presbíteros da igreja, né, para que ore por esse doente, né? Então tem mais autoridade. Quanto mais você vai buscando no Senhor, mais autoridade você tem. E como eu disse, pela inocência, também Deus ouve. Mas não podemos brincar com o Senhor. Porque tem gente que acha que porque Deus ouviu, botei a mão na cabeça de alguém, orei por alguém, Deus curou. Eu também pedi para o Senhor uma situação aí, Deus resolveu. E aí Deus está concordando com o que eu estou fazendo. Muitas vezes fazendo as coisas erradas, sabendo que está errado. Faça não, irmão. Porque isso serve só de testemunho contra você. Então nós devemos agradar em tudo o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo dá certo, né? Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ouve a palavra, o decreto do Senhor. O Salmo 1 diz isso aí no versículo 3 também. Que é aquele, no 2, que diz que aquele que tem... Antes tem prazer na sua lei medita de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, a folha não cai, tudo que faz prospera. Ou seja, tudo que faz é bem, está do lado do bem, está certo. No dia que morrer, na hora que morrer, está com Deus, está salvo.
Se Jesus tiver vivo, é transformado. É assim. Então, entenda, a tendência é sempre estar perguntando, pedindo para Deus esse fruto do Espírito, que é a mudança em você, se santificando. Se santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Não é alguém, é só espírito, alma, não. Então, a mudança, o que é a santificação? Separando do pecado. Sempre você vai melhorando. Adquirindo experiência. Você vê que uma pessoa que tem muitos anos numa profissão, é exigido isso dele. Tu tem experiência, já tem tantos anos. Então você já até confia, assim, você, poxa, tantos anos de experiência dessa profissão, com certeza essa pessoa sabe fazer direitinho, porque ele foi melhorando pelo certo. É vocês sempre melhorando. Então é um bom profissional, não é possível, muitos anos já. Então tem gente que estagna, ele não quer aprender. Então com Deus nós vamos sempre aprendendo, e quando você busca mesmo, você aprende mesmo. Então, aí ele diz no versículo 14, ou no 15, e a oração feita salvará o doente, e o Senhor o livrará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Entendeu aqui, irmão? Versículo 14 está dizendo, fazer a oração. Se está alguém entre vós doente, chamai os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o livrará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Exatamente, se ele verdadeiramente confessar esse pecado, né? Quiser mudar. Entenda que sempre tem o que é o teu, a tua decisão. A decisão é sua. Deus não pode perdoar um pecado se tu não decidiu se livrar dele. Sabe o que é decidir perdoar, ser perdoado de um pecado? É você entregar na mão do Senhor. Senhor, isso aqui eu não quero mais não. É como que seja um objeto. Então tem gente que ele tem o pecado de estimação. Não, isso aqui eu não posso soltar. Eu gosto de fazer isso e eu não vou abrir mão disso. Tem gente que ele até reluta ali, e aquele que está relutando é bom. Isso de verdade. Agora aquele que está brincando, ele tem o pecado de estimação, ele diz, não, isso aqui eu nem vou falar. Se vai para alguém orar por ele, ou de alguma forma está doente, alguma coisa, mas ele não apresenta aquilo lá. Não, isso aqui eu não posso apresentar porque esse é meu, isso aqui é coisa minha, eu jamais vou querer me livrar disso aqui. Então veja que eu tenho que apresentar. Ó Senhor, fica com isso para aí, destrói com a tua santidade, com o teu poder, que eu não quero mais isso aí. É isso aí que tem que ser. Será perdoados. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, né? Então tem que aí prosseguindo o mesmo versículo. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então entenda, você quer se livrar de um pecado, você tem que procurar, irmão. As pessoas, né? Porque às vezes as pessoas, ele peca e ele continua dizendo que é crente. Aí peca de novo, peca de novo, peca de novo. Aí aquilo vai endurecendo o coração. Se ele não pediu perdão da primeira vez, na segunda que fica mais difícil, na terceira pior.
E aquele que nunca pediu perdão a Deus dos seus pecados, ele não é perdoado. Não tem como. Então o que é? Aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei ele diante de meu Pai e seus anjos. Mas aquele que me confessar, aquele que se envergonhar, ele diz, aquele que não tiver vergonha e confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei o seu nome diante de meu Pai e seus anjos. Então é preciso ser falado. Agora tem gente, como eu estou dizendo, ele quer ser pecador, ele não entende isso e nem quer entender, não compreende isso, nem quer compreender. E outros que já pediram perdão por um tempo, mas erraram, estão com vergonha de pedir perdão, aí vai e peca de novo, a coisa vai enfraquecendo, sabe aquela coisa de uma mola arqueada? É mais ou menos isso aí, né? Você tem um carro, a mola perdeu a flexibilidade, ela esticou um pouco, aí você vai e arqueia ela, mas ela fica mais fraca, né? Já fez uma vez, para fazer outro, o diabo ele fica lá, martelando. Então você tem que resistir mesmo ao diabo, ele fugirá de vós, diz aqui, né, Tiago. Então veja aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros, tem que ser assim, e orai uns pelos outros, para que sareis, né? Sarareis, é isso aí. Sareis mesmo, é aqui a palavra. Então, para que seja sarado, para que seja perdoado. É a enfermidade que vem exatamente para matar a tua alma, né? O teu espírito, né? Condenar. Então, aí ele diz, e a oração feita pelo justo pode muito de seus efeitos. Nós não podemos desprezar. E assim, quanto mais justo, mais efeito tem. Isso que eu já falei antes aqui. Por isso que eu preciso todos os dias buscar no Senhor, obedecendo, para que na hora que eu orar, seja ouvido pelo Senhor. E você precisa ter reverência ao Senhor, sabendo de quando você vai orar, irmão, Deus está te ouvindo. Saiba que você está diante do Criador de todas as coisas, do universo, inclusive de você. E é o único que pode te salvar. Está diante de você, está ouvindo você. Então tem que saber as palavras que diz, tem que dizer com muita clareza, com muita verdade, com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, de maneira porque ele sabe se você está mentindo. É o único que sabe os pensamentos e intenções do coração do homem. Não adianta mentir diante do Senhor, mas de maneira nenhuma devemos mentir. Então precisamos falar sempre a verdade. Então essa oração feita pelo justo, por uma pessoa que vive buscando a justiça, que vive buscando a justiça de Deus. Aí você vê que Jesus, ele disse para os discípulos, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. A Bíblia diz que ele começou a se entristecer naquela hora de se entregar aos pecadores. Ele recebeu nossos pecados, o peso do pecado do homem sobre as suas costas. E ele começou a se entristecer e se angustiar. E ele foi orar. Por 3 vezes ele orou, dizendo as mesmas palavras, de rosto em terra: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É claro que ele, com certeza, Jesus falou mais palavras. Mas essas palavras ele falou as 3 vezes. Quando ele falou isso aí, pela 3ª vez, ele acalmou, ficou tranquilo.
A Bíblia diz que os anjos serviram ele, deram apoio. E quando o homem tem o apoio de Deus, a aprovação de Deus, o suporte do Senhor, o braço do Senhor, seu poder, a sua glória a seu favor, o Espírito de Deus ao nosso favor, irmão, não tem nada que você tenha medo, que você possa fugir, se amedrontar, se angustiar. Aí Paulo ele fala essas coisas, que a gente é perseguido, mas não desamparado. Você pode ficar atribulado, mas não angustiado, porque você expulsa a angústia com o poder de Deus, né? Então, como perseguido, mas o amparo do Senhor está ali com você, você não fica só. Então é assim, vamos aqui. Então a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí Tiago dá aqui, faz nos lembrar, ele dá um exemplo aí para todos que lê a palavra, que ele diz aqui no 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É isso aí. Então precisamos disso, de saber trabalhar no mundo espiritual para defender nossas vidas e as vidas das pessoas que nos ouvem, né? Que está ao nosso lado, que está no mesmo propósito, que está andando na mesma direção, ao mesmo alvo, né? Então Paulo aqui, quando ele fala em Efésios capítulo 6 e o versículo 10 aqui em diante, né, que vai até o 18 aqui, ele está falando das armaduras do Senhor, onde nós nos armamos, nós buscamos a fortaleza de Deus. Ele disse, as armas da nossa milícia, né, ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. Desfaz mesmo as fortalezas do mal, né? Aqui ele fala dos principados e potestades do mal nos lugares celestiais. Nós precisamos brigar com isso aí. E precisamos estar armados nas armaduras do Senhor. A couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele vai dizendo aí. Então ele diz aqui no versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando. Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja, tem a oração, mas tem a vigilância. Não adianta você ter uma máquina na mão, mas você atropela as pessoas, sei lá, faz a coisa errada. Você vai embarcar uma coisa, derruba no chão, quebra tudo. Você tem poder, está com a máquina com poder, mas você faz o serviço errado. Então tem que aprender a operar isso aí. E trabalhar com cuidado para não bater nas coisas, não dá prejuízo. Então do mesmo jeito é com Deus, irmão. Você não pode pegar as coisas de Deus e fazer de qualquer jeito, do jeito que tu acha. Você tem que fazer conforme a vontade do Senhor. Parando, aí ele torna a dizer, você tem que ter mansidão, esperar no Senhor, para que, se sujeitando ao Senhor,
né, para que o Senhor possa operar em você. E assim salvará, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo como os outros que te ouvem. Se você perseverar no que é correto, no que é certo, no que Deus diz que está certo. Quem diz é o Senhor, Ele que determina, está certo ou está errado. É a palavra de Deus que vai determinar. Então se sujeite à palavra, sê com o Senhor e o Senhor é contigo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o apóstolo Paulo mesmo diz, em tudo dai graça, em tudo, ainda que seja uma coisa ruim. Mas quem anda com o Senhor, ele sabe que uma coisa ruim, muitas vezes está defendendo de uma pior. Às vezes Deus te coloca por um caminho espinhoso, ruim de passar, mas porque Ele está te livrando de um pior do que aquele que ia te matar. Então tudo nós devemos dar graça e saber que o Senhor te defendeu. Sempre o Senhor está nos guardando. Todas as coisas contribuem para o bem. Juntamente, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem como a pessoa amar a Deus e alguma coisa ser para prejudicar Ele. Tudo, todas as coisas que faz, prospera, dá certo, se livra do mal, se livra da condenação, se livra do diabo, da arapuca do diabo que te leva ao inferno. É isso aí. Então vamos orar, agradecendo a Deus por tudo. Santo e maravilhoso Deus. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez nessa TV, falando da Tua palavra, dizendo, meu Deus, que o Senhor é bom e eterna é a Tua misericórdia. Todas as coisas vêm do Senhor, tudo que é bom vem do Senhor, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, é o Senhor. Nunca vai mudar, por isso a Tua palavra é confiável, é hoje e amanhã, foi ontem, é hoje e amanhã, a mesma coisa, nunca vai mudar. Por isso precisamos confiar e saber que se nós confiarmos, se nós estiver com a palavra, o Senhor está conosco. Pai, ajuda, abençoa, cuida, renova a vida dessas pessoas, dá coragem, dá atitude, ousadia, alegria, o prazer em te servir. Ajuda essas pessoas a entender, meu Deus, abrindo a mente delas para entender o que é certo e o que é errado, de maneira que o Senhor possa fortalecer para fazer o certo cada um. Pai, aquele que está enfermo, que seja curado. Pai, dá saúde e dá prosperidade a cada um desses que está nos assistindo. Isso para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. É no nome de Jesus que nós pedimos e já por fé nós te agradecemos. No Teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E amém.